Boa noite a todas, todos e todes. Hoje é mais um encontro do Confrontarte. Esse projeto ele teve início com a parceria da professora Lilian Bauman e da professora Daniele Aires Pinto. A professora Lilian coordena o projeto Empoderales, da UFRJ, e a professora Dani, da GPIC, da UFSC, e esse projeto ele teve início mais ou menos em maio, e a gente tem se reunido para pensar a arte e o direito como categorias possíveis, para amenizar um pouco essa perspectiva de um direito duro, de um direito hermético. Então, eu agradeço muito a presença de todas, de todos e todes. Aproveito para agradecer a presença e ter aceito o nosso convite, a professora Bruna Angotti e a professora Regina Estela Vieira. Muito obrigada às duas de ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vocês vão abrilhantar o nosso projeto. E então agradeço mais uma vez as minhas duas colegas, que eu estou com muita saudade delas, porque no evento passado eu estava impossibilitada de participar e senti uma saudade enorme das minhas amigas queridas. Tá? Então, eu passo agora a palavra à professora Lilian e depois à professora Dani. Boa noite, pessoal. Hoje eu não estou lá no meu melhor momento, estou saindo de uma crise aqui de garganta, sinusite, então hoje eu estou com minha possibilidade de falar menor, mas eu agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a Bruna e a Regina pela disponibilidade de estar conosco, as minhas companheiras aqui de jornada, que eu não passo mais um mês sem querer estar perto delas, pelo menos de 2 em 2 semanas, a Daniele e a Silvana, e acho que hoje nós vamos ter uma grande noite, mais uma vez, aqui do Confrontarte. É um prazer ter todos vocês conosco. Obrigada, querida Lilian. Melhoras aí nessa sua gripe. Silvana, minhas queridas, estávamos com saudade já estávamos sentindo a sua falta. No último episódio a gente não sabia, cadê a Silvana? Vamos falar que a Silvana vai comentar? Não estava aqui, sentimos muito a sua falta. Então, boa noite a todas, a todos e a todes. Bem-vindos a mais um Confrontarte, pessoal. É um prazer imenso novamente estarmos juntos nas tardes de quarta-feira. E hoje para falar de um projeto bacana da professora Regina e da professora Bruna, que nos brindam com a sua presença aqui hoje. Então eu vou apresentar a professora Bruna e a professora Regina e depois falar um pouquinho para vocês como funciona o programa, tá? A professora Regina, vou ler aqui o currículo da professora Bruna. Bruna é doutora e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, especialista em Criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, fez estágio pós-doutoral também na Universidade de Ottawa, no Canadá, e possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e em Ciências Sociais pela Universidade Católica de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É professora hoje de Linguagem Jurídica, Metodologia da Pesquisa Jurídica e de Antropologia Jurídica da Universidade Mackenzie no curso de Direito e é vice-líder do grupo de pesquisa Mulheres, Sociedade e Direitos Humanos, também da mesma universidade. Já trabalhou nas organizações não governamentais Conecta Direitos Humanos e no Instituto Sou da Paz, também como assistente de pesquisa do CPDOC em São Paulo, da FGV, e já também coordenou a pesquisa Dar à Luz na Sombra, Condições Atuais e Possibilidades Futuras do Exercício da Maternidade por Mulheres em Situação de Prisão. E tem um currículo mais imenso aqui, professora Bruna, passaremos o tempo todo lendo. A gente está muito agradecida que você esteja aqui conosco hoje. A professora Regina, querida amiga Regina, também é professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, doutora, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, também realizou pesquisa no Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, na área de gênero, na equipe de Gênero, Trabalho e Mobilidade, e também é apresentadora e coautora, produtora do que hoje nos traz aqui, que é o podcast Cuidar Verbo Coletivo. O que elas vão falar hoje é a experiência de um podcast como ferramenta de debate jurídico, Introduzindo bem rapidamente o podcast que as duas criaram em tempos de pandemia aqui para falar de temas muito interessantes e que hoje vão nos brindar
com sua experiência, né? Então, só, pessoal, já sabem, elas vão fazer a apresentação sobre o tema que as trouxeram, as perguntas ficam ali aí no chat do YouTube, e aí aquele pedido de sempre, muito cara de pidonchos de quarentena, por favor, curtam o canal e se inscrevam no canal e apertem o sininho, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais os nossos vídeos vão aparecendo na lista do YouTube e as nossas dinâmicas e os nossos temas vão tomando corpo para mais pessoas, tá? Então, sem mais delongas, professora Regina, professora Bruna, obrigada. A palavra é de vocês, a ordem que quiserem, sintam-se à vontade. Só não esqueçam de abrir o microfone que está fechado. Isso. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos, todes, todo mundo mais. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer só uma breve saudação, depois passo a palavra para a Bruna e aí a gente segue a nossa, enfim, as coisas que a gente queria conversar com vocês e apresentar para vocês hoje. Então, professora Daniele, primeiro, muito obrigada pela apresentação e pelo convite. É um grande prazer, enfim, encontrá-la. Você sabe toda a minha estima e admiração pelo seu trabalho, tudo, enfim, que envolve o seu trabalho. Então, é um prazer, foi um prazer receber o convite, uma alegria estar aqui. Quero cumprimentar as professoras Silvana, a professora Lilian, também é um prazer e uma honra conhecê-las nesse espaço, espero que a gente possa fazer depois pessoalmente também. A gente está muito feliz de participar desse projeto incrível, a gente compartilha sem dúvida todas as inquietações que estão presentes no Confrontarte, então por isso é um presente mesmo estar aqui nesta tarde / noite para a professora Lilian. Então, muito obrigada por esse convite, por esse espaço. Bom, boa tarde também a todas, todos e todes. Agradeço muito o convite. Eu falo para a Regina que a gente teve um trabalhão fazendo podcast e aí a gente ficava, nossa, tá acabando, mas já tá dando saudade. Então, é legal a gente estar aqui para poder falar dessa experiência e quem sabe não colocar lenha na fogueira para a gente continuar. Então, prazer conhecê-las. Eu e a Rê, a gente, enfim, embarcou nessa aventura do podcast Cuidar Verbo Coletivo, que a gente vai contar para vocês hoje. E, enfim, foi uma experiência que eu acho, Silvana, que nos tirou um pouco desse mofo, dessa pandemia, sabe? Dessa angústia, dessa vontade, né, de sair brigando com todo mundo na rua. Você fala assim, não, vamos fazer alguma coisa muito legal aqui, colocar o coração nisso. Então, a gente vai contar a história dessa experiência para vocês. E, enfim, espero que vocês, quem ainda não ouviu, passe a ser nossos ouvintes, e eu acho que a gente tem aqui uma boa história para contar. Então, obrigada novamente pelo convite, e eu passo a palavra para a Rê, que ela vai começar, a gente vai jogando a bola uma para outra, mas a gente já está acostumada a fazer essa dinâmica, então tá tudo certo. Tamo aí. Na verdade, a gente está desacostumado, Ana, porque no podcast a gente se editava, né? Então é muito mais fácil, muito menos vergonhoso evitar constrangimentos de falar alguma besteira. Mas, enfim, vocês... eu já me sinto em casa, então tá tudo certo. Bom, então a nossa ideia é contar um pouco dessa experiência de somar uma aventura que foi o podcast ao ensino jurídico, que é, enfim, né, que é o meu ofício, o ofício da Bruna, são esses lugares onde a gente se situa, né? Então a gente pensou em como a gente conseguiria conjugar essas coisas. Mas a história, ela é menos linear e contos de fada, né? Enfim, não, a gente conjugou tudo de forma perfeita. Não foi exatamente assim. Eu vou contar um pouco de onde surgiu a ideia, né? Qual foi a origem do podcast Cuidar Verbo Coletivo, e aí na sequência a gente vai batendo uma bola de como isso aconteceu, quais foram os episódios, as nossas ideias e
como a gente vê isso somado ao direito e ao ensino, aproveitando esse momento, que foi o isolamento social, um momento tão complexo, que a gente teve que, de fato, se reinventar, né, de diversas formas. O que aconteceu, começando ali para final de março, abril desse ano, né, a gente já em São Paulo, com isolamento social há algum tempo, e com o debate da pandemia crescente, né, uma coisa que começou a me gerar incômodo, então, começando a contar da minha perspectiva, era como, na medida em que crescia o número de infectados pela Covid-19 no Brasil, no mundo, né, a imprensa, as pessoas, enfim, as pessoas entre si começaram a debater muito, os governos, enfim, as prefeituras, o governo do estado, começou a falar muito no cuidado, né? E o cuidado se tornou uma preocupação cotidiana das pessoas, desde o cuidado ao manusear as compras até o cuidado de uma pessoa idosa que estaria no grupo que foi classificado como mais vulnerável, né, para o vírus. E então, enfim, a gente via esse cuidado, esse cuide-se, cuide da sua família, enfim, cuide dos outros, cuide, né, dos seus vizinhos e tal, fique em casa, enfim, tudo isso foi muito propagado, essas mensagens voaram por aí, a gente via palmas, né, vamos bater palma nas janelas para os profissionais da saúde que estão cuidando das pessoas doentes, e, enfim, o meu incômodo vinha assim, né, passou por que essas expressões que tomaram tanto destaque na mídia, nas conversas, nas trocas de mensagem eletrônica, enfim, afinal, quem que é o cuidado que essas mensagens estão falando, né? Quem que é o responsável por esse cuidado? Como que a mídia está lidando o que a mídia chama de cuidar, né? E diversas outras reflexões, né? Quais dimensões tem em torno de uma palavra que às vezes que pode ser tão simples, mas que também é tão complexa, né? Então, enfim, diante da constatação de que essa palavra estava crescendo muito no dia a dia, eu tive essa vontade. Enfim, o que me chamou a atenção é que as pessoas não estavam de fato preocupadas com compreender o que é o cuidado, nem discutir o cuidado de forma profunda, mas eram palavras, de certo modo, vãs e que significavam muita coisa, mas ao mesmo tempo não significavam nada. E por que isso chamou a minha atenção, né? Porque cuidado é meu objeto de pesquisa, né? Eu estudei cuidado no doutorado, minha tese, a tese que eu defendi na Universidade de São Paulo, chama-se O Cuidado como Trabalho, trabalho como cuidado, uma interpelação do direito do trabalho a partir da perspectiva de gênero. Então, e essa foi uma tese, enfim, em que eu, de fato, fiz uma imersão pelo termo, pelas teorias do cuidado, e percebia que aquilo que estava sendo discutido, divulgado, enfim, não tinha essa preocupação política, né, essa vontade de fazer o aprofundamento num debate que, para mim, era tão caro, porque perpassa questões de gênero, perpassa questões de raça, perpassa a própria organização da sociedade em geral, né? Enfim, é uma lente totalmente diferente que abre os nossos olhos para diversas coisas. E isso eu fui pesquisar muito inspirada pela minha supervisora do estágio doutoral na França, que foi a professora Helene Irata. Ela tem uma linha de pesquisa toda voltada ao cuidado. Então, era isso. De um lado, um termo extremamente complexo, que eu tinha estudado no doutorado por anos, e de outro lado, todo mundo falando de cuidado sem esse cuidado, né, para fazer o trocadilho, mas sem prestar atenção no que tudo isso queria dizer, né? Então isso começou a me abalar muito, a me incomodar muito, essa falta de engajamento, de vontade de fazer um debate que podia ser feito com muita responsabilidade e que a pandemia era um momento, já que estava todo mundo falando de cuidado, vamos falar desse cuidado que pode ser transformador, desse cuidado que pode ir além das fronteiras de diversas formas, né? Que é o cuidado que está na teoria. Enfim, essas inquietações eu compartilhei com algumas pessoas, compartilhei com a Bruna, mas compartilhei com um colega, que é o Renan Quinalha, professor da Unifesp,
e o Renan estava estreando um podcast, que é o Entretanto, e ele me disse, Rê, você está em casa, por que você não testa um podcast para fazer esses debates? Né? E ele disse, de fato, talvez seja muito interessante, você consegue veicular tudo isso que você estudou, convidar pessoas e tudo mais. Aí falei com a Bruna, né? A gente também com essa preocupação enquanto professoras universitárias, né? Da gente se deparar com essa necessidade de ter que repensar subitamente o ensino, essas formas, a qualidade, né? Do que seriam as aulas que estavam aí ainda tentando se estruturar no online, no não online, enfim. Então a gente conversou e eu falei, Bruna, tem uma ideia um pouco maluca, mas não sei se você topa, eu acho que a gente podia fazer um podcast sobre o cuidado e eu só toparia fazer com a Bruna, que é, enfim, uma colega, além de uma grande amiga, é a colega em quem eu mais confio em termos de trabalho, a gente trabalha muito bem juntas. E aí foi por isso que eu convidei uma mulher do crime, que pesquisa, que é da criminologia, né, que não estudava cuidado originalmente, para se integrar aos debates de cuidado. E, no fim das contas, na verdade, nossas pesquisas, mesmo que uma no direito do trabalho, a outra na criminologia, na antropologia, as nossas pesquisas sempre convergiram muito, inclusive em termos dos debates de gênero e de cuidado materno, né? Então, as coisas foram fazendo cada vez mais sentido. E a Bruna, que, enfim, que é maravilhosa, topou. E todas essas conversas aconteceram em um mês e, de repente, em 1º de maio, a gente estava no ar. E foi isso. Bruna. Bom, eu levei maior susto quando a Regina me chamou, porque eu não sou uma pessoa super tecnológica e também enfim, não sou muito de coisas que aparecem muito, assim, de mídia, esses negócios, mas eu achei tão legal, falei, vamos, confio em você, Regininha, se você tá falando, vai acontecer. E aí é muito legal, porque a gente tem essa parceria mesmo, que as coisas acontecem com a gente. Eu levei a Regina pro crime, a gente pesquisou feminicídio juntas, ela me leva por cuidado, e assim a gente vai levando a nossa vida acadêmica juntas, né? E aí eu acho que uma coisa muito muito legal disso foi que para mim foi um universo todo novo e muito interessante, que dialoga muito, né, com os lugares de onde eu venho, que é do direito e das ciências sociais. Então foi um super, assim, um mundo que se abriu, pessoas incríveis que eu conheci, inclusive vocês agora que eu estou conhecendo por causa do podcast. Então foi realmente um acerto da Regina e a gente foi juntas, né? E aí a gente não tinha qualquer experiência, a gente nunca tinha feito um podcast. Aliás, eu tinha ouvido pouquíssimos podcasts na vida. Eu tinha ouvido, assim, alguém falou, Bruna, escuta isso, que fala de uma coisa parecida com o seu tema, mas eu não tinha esse hábito. E aí eu falei, bom, isso é um grande desafio, fazer uma coisa que eu não, né, a gente não tem domínio da maneira como funciona, tal. E aí eu lembrei de uma grande amiga de infância, Giovana Romano Sanches, que é especialista, jornalista e produtora de áudio. Ela mora nos Estados Unidos e ela fez toda uma formação em podcast, de edição de podcast. Aí a gente marcou uma reunião e aí nessa hora a gente não sabia ainda nem o nome do nosso podcast, a gente ficava, né, a Regina que teve a ideia do Cuidar Verbo Coletivo, mas assim, foi muito artesanal, foi desde o comecinho tecendo qual seria o nome, enfim, qual era o público-alvo, quais seriam, né, os episódios dessa série de 10 episódios que a gente pensou. E aí, conversando com a Giovana, ela nos deu dicas muito importantes, assim, como gravar, que tinha que usar 2 ferramentas diferentes, gravar no celular todo mundo e gravar no OBS, que é um sistema no computador, e ao mesmo tempo olhar para as pessoas via Zoom ou outra plataforma qualquer, como fazer um cronograma de gravação que a gente tivesse sempre na manga pelo menos 2 ou 3 episódios para a gente não ficar fito. Esse a gente não seguiu muito bem, mas virava e mexia, a gente tinha que correr porque só tinha aquele para lançar naquela semana, mas enfim, ela nos ensinou como, né, deixa uns no forno para não ficar frita
para o que vai vir depois. Se algum entrevistado, alguma entrevistada fura, a gente tem outro na manga, enfim, uma série de coisas. O formato, tem vários modelos diferentes de podcast, vários, né? Eu estou ouvindo um agora que eu estou gostando bastante, que é o Praia dos Ossos, que conta a história do assassinato da Angela Diniz, do júri, né, do julgamento da Angela, do Doca Street, enfim. E é outro formato, tem som, tem o barulho delas andando, tem um monte de entrevistadas, elas foram para vários lugares, tem o som do mar, tem elas batendo na porta, isso é um tipo de storytelling, né? E a gente optou por fazer esse num formato, né, mais entrevista e, quer dizer, completamente de entrevista, e focado num modelo mais tradicional, menos ousado mesmo, porque a gente que estava fazendo tudo, pensando tudo, e a gente não tinha essa experiência, e mais do que isso, para o que a gente precisava, o formato de entrevista era o que fazia mais sentido. Além disso, a gente tinha de contratar uma pessoa para editar, porque por mais que a gente soubesse editar, ouvir as entrevistas, falar, corta desse pedaço até esse, faz assim, como é que corta? Como é que monta? Como é que filtra a voz? Como é que junta? A gente é professora de direito, então a gente contratou um grande amigo também, que é formado, né, no direito, que é advogado, mas que trabalha com música, produtor musical, o Arthur Doca, e ele topou entrar na aventura. Ele não sabia nem precificar, ele falou assim, vou cobrar acho que R$70 por episódio. A gente, não, tá muito barato, mas ao mesmo tempo a gente estava pagando com o nosso dinheiro, então também a gente não podia falar, não, você merece ganhar 500 por episódio, porque não ia dar certo pra gente. Então foi muito legal que nesse trio que a gente fez, né, eu, Regina e o Arthur, a gente, apesar do Arthur ter uma grande experiência com edição de som, ele nunca tinha trabalhado com podcast, apesar da Rê trabalhar muito com cuidado, e ser a área dela, o espaço dela, ela nunca tinha trabalhado com podcast, e eu era novato em tudo, no podcast, no cuidado, em tudo, então a gente enfrentou aí, né, esse desafio. E o Arthur nos ajudou, e eu acho que foi muito, muito importante a presença dele. Primeiro, a gente pensou um pouco o tempo dos episódios e como seria essa montagem. Então, a Regina trabalhou na edição de todos os episódios, ouvindo, reouvindo, picando. Eu trabalhei numa boa parte também, e assim, para sair um episódio de 45 minutos, 50 minutos, a gente tinha um trabalho somando as entrevistas, a edição e reouvir para ver como estava funcionando. A gente tinha um trabalho aí eu acredito que, não sei se eu estou exagerando, mas de mais de 12 horas por episódio, assim. Eu acho que a gente tinha ali umas 12 horas semanais, né, somando tudo isso. Então, para sair um episódio de 45 minutos, tem todo um background e que estava, e que foi, enfim, do nosso trabalho, do trabalho do Arthur. E o que mais ele fez que foi muito legal foi, a gente tinha uma música, ele é meu colega de faculdade, e a gente tinha uma música que a gente fez juntos, que ele gravou no disco dele, mas que o disco não saiu ainda. Então, assim, era uma música que, quando eu tenho saudade, eu escuto um áudio que ele me mandou, tá? E ele falou, e aí a Regina que sugeriu, falou, vamos fazer a vinheta do podcast, a música de vocês. E aí foi muito legal, porque a gente trouxe esse afeto, né? Essa produção que a gente tinha num outro lugar para dentro do nosso podcast. E aí, o próximo passo que a Rê vai contar para vocês diz respeito à arte, porque até isso a gente aprendeu, né? Bom, tem que ter uma cara, e eu não entendi. Ela falava, a gente vai ter que pensar na arte. Eu falava, meu Deus, que arte, né? E aí, é a arte que a Rê vai mostrar para vocês agora. Pois é, a Bruna mencionou o nome, né, do podcast, essa construção que a gente fez, e a escolha do nome, que bom, a gente, como já citado, né, somos professoras de direito, nossos títulos, de modo geral, são péssimos,
péssimos, a gente precisava de alguém para, né, essa iluminação veio vindo ao longo dos episódios, mas a gente foi quebrando a cabeça e surgiu o Cuidar Verbo Coletivo como uma forma de chamar a atenção para o fato de que o cuidado, que estava sendo tão comentado, né, tão veiculado na pandemia, não podia ser uma ação individual, né, que pelo contrário, a necessidade de responsabilidade é de toda a sociedade, e isso inclusive é um dos pontos principais de quem estuda a teoria do cuidado, que é compreender todos os seres humanos como vulneráveis, né, em algum momento da vida ou em todos os momentos da vida, mais ou menos, todo mundo precisa de cuidado e todo mundo vai cuidar, né, em proporções que podem variar muito, mas sim, né, todos vulneráveis. Então, fugindo muito de uma ética do individualismo, do self-made man, né, dessa pessoa que para ser apta e para ser considerada valorosa no mercado, é totalmente independente, todos os seres humanos são o contrário disso, né? E o cuidado joga a luz nessa interdependência humana, então por isso reforçar desde o título que cuidar é um verbo coletivo, né? Ainda que passe pelo espaço privado, ele também precisa ser debatido no público. Enfim, isso tem toda a relação com os debates de gênero, como eu já mencionei, divisão sexual do trabalho, desvalorização de trabalho doméstico, e essas foram algumas das coisas que a gente já pensou de início em abordar no podcast. Então, Cuidar Verbo Coletivo tinha essa ideia, e aí, uma das poucas coisas que a gente sabia, que eu sabia, enfim, e que a Giovana mencionou em termos de podcast, era essa necessidade da gente manter um padrão, né, da gente conseguir dialogar ao longo de toda a temporada, de toda a série, a gente definiu que seriam 10 episódios, com que a gente conseguisse manter uma linha, né, por mais que fossem diferentes entrevistadas e entrevistados, que a gente conseguisse manter essa identidade. E aí eu comentei com a Bruna que, enfim, acho que uma das artistas ilustradoras que eu mais admiro nos dias de hoje é a Teresa Nardelli, uma ilustradora incrível. Ela é de BH, mas hoje em dia ela divide a agenda dela uma parte em São Paulo. A Teresa é muito conhecida, o Instagram dela, né, o perfil dela é Zangadas Tattoo, e a Zangada é muito conhecida por conta daquela imagem que foi muito veiculada depois das eleições de 2018, que foi a imagem do Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Não sei se vocês se lembram dessa imagem, mas eu conheci a Teresa por meio dessa coisa linda que ela lançou aí para o Brasil naquela época. E aí, enfim, fiz minha tatuagem com ela, tenho roupas ilustradas por ela e sou fã de carteirinha. Aí eu falei, Bruna, será que ela topa entrar numa loucura dessa? A gente não tem muita grana, enfim. Fizemos uma reunião, ela adorou o projeto, ela também, como nós, né, é feminista, tem também o mestrado dela dedicado à arte, né, à história da arte, e ela está também no ramo das sociais. Então, a gente fez essa primeira conversa, e aí eu vou compartilhar com vocês, só para vocês terem um pouco do gostinho, se eu conseguir fazer isso ao vivo, para vocês terem um pouco do gostinho. Dani, só me confirma se está dando para ver, ou Bruna, se alguém puder abrir. Beleza. Então, para vocês terem um gostinho dessa coisa linda que a Teresa fez, essa é a nossa arte inicial, o Cuidar Verbo Coletivo, então, que para a gente fez todo sentido, como eu expliquei pelo título, né? A gente tem, enfim, essa ilustra maravilhosa da Teresa, que tem todas... Bom, eu vou tentar descrever a ilustração, mas queria apresentar para vocês os tons, e ela pensou em tudo, ela compartilhou com a gente, inclusive, fundos de tela para que a gente pudesse usar no nosso Instagram, que é o @Cuidar Verbo Coletivo, para que a gente pudesse usar no Facebook, para que a gente pudesse usar quando fosse divulgar os episódios, né? E ela fez, inclusive, uma imagem de capa para nós, que é essa menorzinha, né, que tem só 2 casinhas ao invés de várias. E a gente buscou também, inclusive nas redes sociais, manter esse padrão, esses tons. E para além disso, como é um podcast, né, um produto de áudio, então para nunca deixar as conexões para quem fosse ouvir, a gente a cada episódio divulgava nas nossas redes sociais
a cada semana, né, os episódios foram semanais, os 10 episódios, então a cada semana a gente apresentava cada uma e cada um dos entrevistados por meio aí das carinhas, sempre tentando fazer essas conexões e colocando essas raízes, e traçando esse enraizamento. Então aqui vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de gente com quem a gente conversou, todas pessoas maravilhosas, incríveis, e que a gente tem um extremo orgulho de ter podido, assim, acho que contas, o podcast foram aulas que eu e a Bruna tivemos semanais, com pessoas incríveis e que a gente admira muito, a gente vai falar delas nominalmente, enfim, para nós foi um grande aprendizado, e depois, a cada episódio que a gente lançava, era mais um orgulho de poder compartilhar essas aulas que a gente teve, essas reflexões, e a palavra das pessoas para, enfim, né, para outros lugares, para quem quisesse ouvir. A gente teve aproximadamente 2.000 pessoas, a gente chegou a 2.000 pessoas no total, por enquanto, né, assim, enquanto a série estava acontecendo, e isso não de plays, isso de pessoas mesmo, e todos os lugares, assim, a gente brincava, falava, Bruna, meu Deus, alguém ouviu a gente no México, como é possível, né? Então também essas coisas engraçadas e interessantes de criar um produto desses, né, e de colocar ele no mundo e ver os passos que ele dá. Bom, não, até uma pessoa nos ouviu na Arábia Saudita, eu fiquei muito animada, falei, Regina, alguém nos ouviu na Arábia Saudita? Ela falou, minha tia. Eu falei, ok. Achei que estava muito sucesso. Bom, a gente agora vai contar para vocês a estrutura, né, dessa série de 10 episódios. E enquanto a gente estava fazendo, as pessoas, nossas ouvintes mais fixas, começaram a falar, por favor, faça uma série sobre tal, faça mais um episódio sobre tal coisa, mais um sobre tal coisa. A gente falou, não, a gente tem uma série de 10 episódios, porque senão, né, a gente sairia desse cronograma de tudo que a gente planejou, mesmo financeiramente. Então, a gente seguiu firme o nosso propósito, e vou contar para vocês das 5 primeiras, a Regina vai falar das outras 5, como é que a gente pensou e como é que ficaram os episódios. Então, o primeiro episódio, a gente deu o nome de Desvalor do Cuidado, e a gente conversou com a socióloga Tica Moreno, que trabalhou justamente, né, questões de como os trabalhos mais feitos nessa situação de pandemia, que mais exigiram das pessoas, eram trabalhos tão desvalorizados. Então, o trabalho das professoras, o trabalho das cuidadoras, o trabalho das mulheres nas creches, o trabalho das mães em casa. Então, e ela, eu acho que ela falou uma frase que nos marcou muito ao longo, né, do restante do podcast, a gente sempre lembrava disso, que ela falou, bom, não existe telecuidado. Então, assim, alguém tem que estar indo colocar a mão na massa de algum jeito, porque não existe telecuidado, você não troca uma fralda pelo Zoom. Né? Então, essa frase dela nos marcou muito para pensar as demais perguntas que a gente faria, né? E para ter justamente essa dimensão do que estava acontecendo nesse momento. O segundo a gente falou com a Ana Flávia Pires Lucas de Oliveira, que é professora da medicina da USP, é médica da Preventiva aqui, e com a Melinha Teles, que faz aniversário hoje, aliás, que é uma feminista histórica maravilhosa, que as duas, né, foram muito complementares para falarem sobre violência doméstica na pandemia. Porque começou, né, logo quando começou a gente começou a se isolar e começaram os relatos de que estava aumentando a violência, saiu dados, então, enfim,
estava aumentando, não estava? Qual é essa dimensão da casa, né? A casa é um espaço seguro para as pessoas ou não? E essa situação de sair em casa presa, muitas das vezes, num contexto de violência, o que significa? Então, foi essa conversa que a gente teve com essas duas mulheres incríveis, que é a Melinha e a Ana Flávia. No terceiro encontro, então, a gente falou dos trabalhos das profissionais de enfermagem na linha de frente do enfrentamento à pandemia, com a enfermeira e também formada em Direito, bacharel em Direito, a Elda Bussinger. É isso, Rê? É assim que fala? Bussinger. A gente... Enfim, eu lembro que o sobrenome dela tinha algum truque. Mas ela é incrível. A Regina já conhecia, eu não a conhecia. E ela falou da valorização do SUS, né, da desvalorização e da necessidade de valorização. Ela falou dos salários dos profissionais de saúde, principalmente dessas mulheres, né, que estão na linha de frente da enfermagem, da hierarquização, né, da relação entre médicos e enfermeiras, né, a profissão médica e a profissão da enfermagem, do pouco reconhecimento dessa profissão, e problematizou muito as palmas, falou, bom, agora elas são heroínas, mas quando chegam em casa e as pessoas não querem elas no elevador, elas apanham, né? Então, ela problematizou muito esse lugar e foi muito, muito emocionante a entrevista com a Elda. Depois a gente falou com o Ângelo Soares e com a Paula Gabriela. O Ângelo é um sociólogo da Universidade de Toronto, no Canadá, brasileiro, mas que está em Toronto. Não, de Montreal ou Toronto? Montreal. E a Paula Gabriela é uma psicóloga que tem uma formação de atendimento principalmente a mulheres negras. Ela vem de Brasília, ela está em Brasília, e ela tem uma clínica de atendimento a mulheres, principalmente mulheres negras em Brasília, e a gente falou, então, de emoções, saúde mental e cuidado. A gente tratou do cuidado emocional realizado nesse período de pandemia, e tanto aquele feito, né, por psicólogos, quanto por pessoas da enfermagem, quanto o que essas pessoas estavam ouvindo, né? O que a Paula estava ouvindo dos relatos das pessoas que estavam ali cuidando de muitas pessoas. Então, qual é a carga emocional do cuidado príncipe que já tem, que é o trabalho do Ângelo Soares, é todo voltado a pensar a carga emocional do cuidado, mas a gente estava olhando principalmente para esse período de pandemia. E, por fim, né, no nosso Equador, aqui no meio do podcast, a gente teve, então, a socióloga Bárbara Castro, falando sobre os efeitos, o trabalho e precarização em tempos de pandemia, falando sobre os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho no Brasil e os impactos na precarização do trabalho. Né? Se a gente já vem de um histórico de desmonte nessa área, né, com todas as reformas, com todas as emendas, né, como a emenda do teto, etc., imagine em tempo de pandemia. Então, a gente teve essa conversa que também foi muito especial com a socióloga Bárbara Castro, que é da Unicamp. Pois é, para o Ângelo, só para parênteses, é que o Ângelo é lá da Universidade do Quebec, em Montreal. Então, é confuso de fato, mas é isso. Bom, então, partindo, eu vou falar dos outros 6 episódios, frisando o quanto todas as conversas foram muito especiais, assim, a gente fez o mapeamento das pessoas com as quais a gente queria conversar, com as temáticas, mas as pessoas sempre traziam muito mais informações e novas reflexões, para além das pesquisas, inclusive por conta da pandemia. A Bárbara Castro, que é professora da Unicamp em Sociologia, ela mesma, né, ela contou para a gente de uma pesquisa super interessante que ela havia feito no trabalho, no home office, né, a divisão entre homens e mulheres, e como o cuidado afetava especificamente as mulheres, assim, de forma muito latente, e isso ela contou para a gente em maio, né, e aí
agora, já no segundo semestre, já com muito mais tempo das pessoas trabalhando de forma remota, as coisas que ela comentou da pesquisa dela começaram a aparecer nos jornais, né? Então, o quanto que as mulheres, enquanto os homens renderam muito mais na pandemia, porque fechavam as portas dos escritórios e podiam trabalhar tranquilamente, as mulheres não, né? E ela já tinha essa reflexão, né? Ela contou, ela contou de um campo que ela fez em que as trabalhadoras, as mulheres que estavam trabalhando em casa, até vizinha batia na porta, porque afinal de contas, quando uma mulher está em casa, ela está disponível, né, a qualquer momento, diferente do homem. Então, como esses lugares, né, esses espaços são muito mais fluidos para as mulheres, né? Como o ambiente de trabalho é muito diferente e o home office também. Enfim, para contar dos últimos episódios, no 6º episódio, a gente tratou das trabalhadoras domésticas na pandemia. Eu, no doutorado, né, tinha feito uma pesquisa com a FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Então, a gente convidou a Luísa e a gente entrevistou a Luísa Batista, que é a atual presidenta da FENATRAD, e também a Luísa Ciari, que foi uma colega, ela também pesquisou sindicatos de trabalhadoras domésticas, eu a conheci no doutorado, e ela atualmente trabalha na FIT, que é a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas. Então foram, enfim, visões muito complementares da Luísa Batista e da Luísa Ciari para debater qual que era a situação, né? Uma situação gravíssima das trabalhadoras domésticas na pandemia. A gente ainda teve a triste coincidência, né, de quando saiu o episódio 6, a gente tinha tido aquele, enfim, acho que talvez o episódio mais paradigmático de cuidado na pandemia e de como o cuidado ele está dividido na sociedade também determinado por raça, classe e gênero, né, que foi o caso do menino Miguel. Então, foi assim, na mesma semana que a gente estava programada para soltar o episódio 6, aconteceu essa fatalidade lá no Recife. Então, também foi um momento de refletir sobre isso, né? Que pessoas têm direito ao cuidado, que pessoas precisaram ir trabalhar e arriscar suas vidas, e arriscar as vidas das suas famílias por conta de cuidar, muitas vezes, das famílias de outras pessoas, né? Isso tem muito a ver no Brasil com raça, considerando que mais de 60% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, considerando que a maioria das trabalhadoras domésticas no Brasil, mais de 90%, são mulheres, né? E como todas essas desigualdades falam muito do nosso mercado de trabalho, falam muito sobre discriminação de gênero, falam muito de raça e de classe. Enfim, foi um episódio muito tocante para nós, muito importante, muito forte. O episódio 7, a gente falou sobre cuidadoras de idosos, também um debate que está em crescimento por conta dos números, enfim, envelhecimento populacional. Esse é um dos primeiros lugares onde as pesquisas do cuidado aconteceu, foi por conta do envelhecimento populacional. A gente entrevistou o Daniel Groisman, que é professor e coordenador do curso para cuidadoras de pessoas idosas da Fiocruz, e a gente também conversou com a Ana Bárbara Araújo, que fez uma pesquisa especificamente na sociologia na UFRJ sobre cuidadoras também. Foi um debate muito interessante. O Daniel também trouxe dados assustadores sobre como as cuidadoras de pessoas idosas estavam cuidando dessa população mais vulnerável. Então, absurdos aconteceram, né? Ele tinha relatos de pessoas que ficaram, sei lá quantas horas seguidas no trabalho sem ter folga, porque, por um lado, queria se proteger a saúde dessa pessoa idosa, mas, por outro lado, essa trabalhadora não podia sair daquela casa, enfim. Debates muito complexos. No episódio 8, a gente falou sobre cuidado infantil e políticas públicas. Também foi um episódio, enfim, que eu me emociono de lembrar. A gente tratou das creches e escolas infantis, que têm importância fundamental na primeira infância, permitem a redução das cargas de trabalho das mulheres, e que na pandemia as escolas foram fechadas, com muita justiça, mas enfim. A gente queria entender um pouco esse lugar e também entender o lugar das políticas públicas de cuidado no Brasil. Então, a gente entrevistou 2 educadoras que trabalham com educação infantil, trabalham em CMEIs, em Centro de Educação Infantil aqui em São Paulo, a Shirley do Carmo e a Geice Farias, e conversamos com a Mariana Mazzini Marcondes,
que é professora da Federal do Rio Grande do Norte e é professora da Administração Pública e Gestão Social. Então, ela também nos trouxe essa visão da administração pública. O legal é que, ao longo, né, desses episódios, foi se montando esse quebra-cabeça das muitas dimensões que a gente poderia ter. Então, o olhar das trabalhadoras, o olhar da administração pública, da sociologia, da saúde, tudo isso a gente foi tentando montar, né? O episódio 9, nosso penúltimo, tem o título Cuidar e Mudar as Coisas. Já foi um episódio também muito potente, porque a gente debateu, a gente somou os debates de cuidado aos debates do movimento de pessoas negras, em especial porque a gente também foi o momento do Vidas Negras Importam, e a gente somou ao mês do orgulho gay, ao mês do orgulho LGBTQI+, desculpem, tô velha. Enfim, e aí a gente convidou a Helena Pontes, que é especialista em Direito do Trabalho pela USP, e o Pedro Nicoli, que é professor da UFMG, da Federal de Minas, e ele coordena o Diverso UFMG, que é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. Então, também foi muito interessante fazer esse debate sobre também como o cuidado para as mulheres negras, para as mães negras, né, que perdem seus filhos para o Estado, tem essa relação muito complexa entre demanda do Estado e, enfim, descumprimento de qualquer direito humano fundamental pelo Estado, e também os debates que o Pedro nos trouxe, inclusive sobre as contradições da própria casa, né, para a população LGBT, porque o espaço da casa nem sempre é um espaço seguro, como a Bruna já mencionou, em especial para, enfim, para meninos e meninas, para jovens LGBTs. E aí, para encerrar a série, a gente teve o nosso episódio cereja e, enfim, o nosso presente, né, como a gente fala, porque a gente teve a honra, o prazer de receber as duas, para nós, maiores referências nos estudos do cuidado do Brasil e na França, que foram a Helena Hirata e a Nádia Araújo Guimarães. A Nádia é professora da USP, dedicada aos estudos de gênero há muito tempo na sociologia do trabalho e que também integrou o cuidado nas análises dela, e a professora Helena Hirata, enfim, uma feminista histórica, com uma história de vida e de luta e de militância e de pesquisa incrível, que hoje em dia está no CNRS na França, e, enfim, também professora convidada da USP, e que elas nos ajudaram a sintetizar, vamos dizer assim, todos os debates que a gente quis fazer ao longo desses 10 episódios. Foram 18 pessoas entrevistadas no total, de diferentes origens, formações, mesclando academia, movimento social, prática, que foi muito do que a gente quis fazer. A gente priorizou entrevistar mulheres, enfim, e essas falas e vindas de espaços tão diversos, de vivências tão diversas, foram de fato muito importantes para essa pluralidade de visões e para enfatizar quantas dimensões tem o cuidado para além do cuide de você mesmo e cuide da sua família, e, né, que era um pouco do que a gente estava tentando mostrar. Bom, então, caminhando aqui para o encerramento, acho que a gente compilou alguns elementos que vale a pena mencionar, principalmente do balanço dessa experiência com vocês. Então, eu acho que a primeira delas é a coragem de arriscar, né? Assim, se alguém me contasse em abril do ano passado, desse ano, que eu estaria fazendo um podcast em breve, eu falaria, imagina, isso nunca vai acontecer. Então, assim, a coragem de pegar e enfrentar o desafio, de fazer alguma coisa nova, de pensar algo novo nesse espaço, né, da tecnologia e dialogando com o que a gente faz da vida, que é da aula. Então, acho que o podcast foi muito potente para isso. Um outro ponto, né, é que a gente conseguiu congregar pessoas do Brasil inteiro
e de outros lugares. Por exemplo, o Ângelo estava no Canadá, a Helena estava, né, na França, e a gente conseguiu juntar essas pessoas de diferentes lugares, né, coisa que a gente não conseguiria fazer. Acredito que a gente talvez conseguiria com bastante financiamento em pesquisa, que é algo que a gente sabe que não existe no nosso horizonte acadêmico, né, e não existirá tão cedo. Então, a gente conseguiu juntar pessoas que dificilmente a gente juntaria numa outra... num evento presencial mesmo, né, evidentemente que longe da pandemia. E a gente pôde, então, né, ter um espectro amplo de análise sobre o tema, conversando com profissionais de diferentes áreas, e de repente estava todo mundo, obviamente que o tema do podcast era cuidado, estava todo mundo congregado e muito em sintonia. Quando a gente escuta o resultado final, a gente vê o quanto que havia um diálogo entre tudo que estava sendo dito ali, que é claro, né, com a Regina orquestrando, que conhecia a bibliografia, que conhecia essas pessoas, que pensou na maneira de colocá-las juntas, mas a gente teve aqui, então, como ela disse, né, grandes aulas que a gente pôde reunir e que nos trouxeram uma amplitude para pensar a temática do cuidado em diferentes lugares desse caleidoscópio. E eu acho que, por fim, né, antes de passar a palavra para a Regina, a potência dessa ferramenta para o ensino híbrido. A gente sabe que a tendência do ensino universitário hoje em dia, e o que tem mais se falado, jamais a substituição da sala de aula, pelo menos essa é a nossa bandeira, mas a importância de que existam outras tecnologias dialogando o tempo todo com a sala de aula e auxiliando, inclusive, professoras e professores no ofício de dar aula. Né? Isso seria uma lógica de um ensino híbrido, e o quanto essa ferramenta do podcast ela pode ser, né, utilizada. Ela não é cara, claro, ela exige tempo e dedicação, mas ela não é impossível de ser feita, tanto que eu e a Regina conseguimos fazê-la, né, em menos de um mês a gente levantou o podcast. Então, eu acho que a gente aprendeu uma nova ferramenta, né? A gente colocou mais uma coisa na nossa caixinha que tinha o giz, a caneta. Eu acho que a gente colocou ali um outro elemento, que é essa possibilidade de fazer um podcast. Então, vou passar a palavra para a Regina. Estou super aberta para responder as questões de vocês e para a gente conversar mais, mas era, né, esse apanhado geral que a gente gostaria de apresentar, e a Regina vai fechar, então, a nossa apresentação. É isso, assim, acho que essas foram as reflexões de modo geral. De forma específica para mim, né, assim, meu cotidiano, espaço da universidade, né, eu diria que alguns dos passos que o podcast permitiu, como eu falei, né, primeiro somar essas pessoas tão incríveis que a gente não conseguiria simplesmente colocar num evento, por mais que a gente conseguisse financiamento, por mais que seria praticamente impossível trazer a Mariana do Rio Grande do Norte, a Helena de Paris, o Ângelo, enfim, cada uma de um lugar mesmo, né? A gente tinha o Daniel e no Rio. Então, isso foi incrível, né? Registrar essas vozes e poder ouvi-los falar das pesquisas também permitiu que eu levasse aos meus alunos e alunas, em especial na pós-graduação, né, temáticas, e que eles ouvissem esses pesquisadores falando sobre suas pesquisas em primeiro lugar, e também conhecessem um assunto que, na minha visão, é totalmente transversal, né, e de fato pode servir de lente para qualquer estudo que a gente fizer, porque, enfim, né, como a Bruna costuma dizer, né, se a gente for pensar uma simples análise da sala de aula, né, quando a gente coloca a lente do cuidado, a gente percebe que, por exemplo, para que a sala de aula tivesse limpa, para que a gente pegasse o giz e escrevesse na lousa, tem trabalho de cuidado, né? Tem uma trabalhadora da limpeza que organizou essa sala de aula, que arrumou a universidade para que a gente pudesse estudar e trabalhar.
Então, essa lente é muito possível, e o podcast permitiu deixar isso mais claro, evidenciar isso para alguns estudantes que nunca, enfim, inclusive por conta das pesquisas e dos tempos limitados, não necessariamente se dedicariam às leituras que estão embutidas aí nessa pesquisa para o podcast. Então, esse é um primeiro ponto. Além de tudo, acho que permitiu, eu acho que foi um exercício prático do giro epistêmico, que tanto eu quanto a Bruna a gente se propõe a fazer, em termos de também permitir não só essa virada de lente, né, não só colocar o gênero, colocar a raça em lugares de proeminência na pesquisa e na análise, mas também abrir lugares de fala, né, dar voz a essas interlocutoras, ouvi-las. Então, a gente pôde ouvir a Luísa Batista, que representa as trabalhadoras domésticas no Brasil, que passaram por tantas coisas, né, grande parte dispensada, volume grande de diaristas que ficaram sem remuneração, né? Outras trabalhadoras em situações super complexas voltaram para a casa das patroas também, enfim, muitas relações que a Luísa pôde nos contar, de experiências que ela ouviu e que ela viveu, as educadoras das CMEs, né, que também puderam falar sobre essa atuação. Essas duas educadoras eram da periferia de São Paulo, né? Então também as dificuldades, essa somatória do cuidado com necessidades básicas das crianças, como alimentação, né? Então poder ouvir isso dessas pessoas que vivem isso na prática também é muito rico e enriquece muito a pesquisa, né? De modo geral, e estimula essas novas buscas, né? Estimula essas conexões, que eu acho que foi o principal, assim. Hoje em dia é isso, o podcast tem nos dado grandes frutos, eu tenho estimulado muito, enfim, dado como atividade avaliativa, acho que são meios das pessoas conhecerem outros mundos, outros universos, e acho que isso é um registro para nós também, e um registro que eu fico muito feliz de ter feito desses depoimentos que vão ficar aí por mais tempo na rede. Acho que é isso. Obrigada, Regina. Obrigado, Bruna. Foi incrível conhecer mais sobre o trabalho de vocês com o podcast. Eu acho que um trabalho essencial. Nesse momento, então, nem se fala de pandemia, mas um trabalho e um tema essencial. Eu vou passar, nós temos 3 perguntas já do pessoal do chat, mas eu vou passar para a professora Silvânia e a professora Lilian para fazer os comentários dela, a gente seguir a tradição, depois eu faço os meus, e a gente depois abre para o pessoal do chat as perguntas. Quem começa? Silvana ou a Lilian? Pode ser você, Silvana, que a Lilian, coitada, hoje está com a gargantinha ruim. Pode ser, Dani. Obrigada, viu? Eu tô tão encantada com essas mulheres jovens e incríveis que trazem para nós essa experiência tão rica num momento de pandemia onde a gente passou por momentos de bastante turvos, de pensar que a gente não tinha saída, né? E elas conseguem trazer possibilidades de reflexão, possibilidades de trazer questões tão sérias, tão nevrálgicas, tão tensas e de forma tão acessível, tecnologicamente falando. Então, eu estou muito impressionada com vocês, muito obrigada por vocês terem trazido essa experiência maravilhosa para o Confrontarte, e eu gostaria de só... eu comecei a pensar enquanto vocês falavam. Primeiro, que eu acho que vocês foram assim maravilhosas com o título. Eu já tinha, durante a semana, pensado no cuidar verbo coletivo. Falei, gente, Paulo Freire faria esse título. Sabe? Então, vocês foram ótimas e eu fiquei, quando você falou, gente, não, vocês são maravilhosas no título, eu que queria ter feito esse título. Enfim, então foi muito, muito bom mesmo cuidar verbo coletivo. E o cuidar me trouxe na fala de vocês, eu fiquei pensando que realmente quando no início da pandemia o discurso era do cuidado, mas enquanto vocês falavam eu fiquei pensando, mas de que cuidado? Que cuidado é esse? Eu não sou especialista, não fiz meu doutorado em cuidado, Regina, então é assim, são impressões de quem é totalmente leigo nessa parte.
mas eu fiquei pensando que foi se trabalhado um cuidado, mas uma estética do cuidado, e não uma ética do cuidado, porque não alcançou. Foi um discurso que não alcançou. Tanto é que no trabalho de vocês mostra como a violência perpassou em várias nuances, mas sempre pautada pela questão de raça, pela questão de classe e pela questão de gênero. E aí, o que eu queria que vocês comentassem é se apareceu, porque e a questão de etnia também, né, gente? Porque os indígenas estão sendo massacrados, e não só pela pandemia, mas pela uma política, um projeto de extermínio que aproveita qualquer possibilidade. Nesse caso, a pandemia é uma possibilidade para dar continuidade a esse projeto. Mas o que eu fiquei pensando em relação a gênero, que perpassa, obviamente, várias questões interseccionais, mas o feminicídio aumentou. Eu queria ver com vocês se ele apareceu nos podcasts, que eu estou assim, extremamente curiosa para ouvi-los. Eu tenho certeza que são incríveis, mas o feminicídio me veio essa questão, e eu fiquei pensando se ele aparece, como que ele aparece, se as pessoas falaram sobre isso, enfim, é isso. E parabéns mais uma vez, esse trabalho não pode parar nos 10 episódios. Professora Lilian, a gente faz um compiladinho, depois vocês respondem tudo, pode ser? Não sei se você quer se manifestar também, que está com a gargantinha aí. Eu abri aí o seu áudio. Pronto. Eu quero agradecer a Regina e a Bruna pela espontaneidade da fala de vocês aqui essa noite. Foi tão agradável ouvi-las. Eu que estava aqui meio tristinha, né, da doença, a gente quer cuidado nessas horas, né? E até meu marido veio trazer aqui uma canequinha de chá para melhorar a garganta. Então, assim, pensando na fala de vocês, né, e nesse momento de doenças, a gente pensa nesse afeto, né, um pouco dessa questão e que o cuidado remete um pouco ao afeto, né? E o que a gente vê muitas vezes na sociedade é justamente a indiferença, né? Que seria o contrário dessa afetividade do cuidado, né? Então, essa indiferença que a gente faz com que fique invisível o trabalhador do cuidado, que fique invisível a pessoa que é diferente de mim, que fique invisível tudo que é movido durante a trajetória das pessoas, né? E que faz com que o próprio cuidado desapareça nisso tudo, né? Para que o próprio cuidado seja algo como que fosse um dado natural, que não desse trabalho, né? Que fosse algo que fosse espontâneo, somente afetivo. Tem o afeto, mas não é somente afetivo, né? Tem todo um labor à volta disso, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa percepção, porque até o trabalho de vocês, quando vocês falam do momento da idealização até o momento da realização, tem toda uma produção. A Silvana aqui também é produtora cultural e sabe que dá um trabalhão fazer qualquer tipo de atividade dessa natureza. O professor que vai preparar uma aula, que às vezes dura 1h30, quantas horas ele já não leu, quantas horas ele não pensou naquela aula, quantas horas ele não trabalhou antes de chegar e apresentar a aula para um aluno, né? Então, todas essas questões, né, que envolvem esse cuidado com o que a gente está fazendo, isso é muito invisível e muito indiferente a quem chega e compra o produto já pronto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Obrigada. Eu vou complementar. Eu acho que as perguntas da professora Silvana e da professora Lilian são excelentes, e acho que eu fiquei tão encantada quanto elas do projeto. Já tinha ouvido algumas coisas, porque quando eu comentei com elas, já sigo a Regina ali nas suas mídias, amiga querida aqui, e aí já tinha tido contato. Mas o que eu queria, eu acho que é uma coisa, é tão importante o tema que vocês falam, a gente já esqueceu, né? Assim, ou não esqueceu, mas a gente, depois de 146 mil mortos, a gente esquece o primeiro. Mas a gente não vai esquecer que a primeira pessoa que morreu, pelo menos pela estatística, era uma cuidadora. Era uma empregada doméstica que morreu porque a patroa tinha ido para a Itália e não
e não abriu mão dessa pessoa ir à casa dela para se cuidar, e essa pessoa aguentou até o seu limite e morreu, né? Não teve tempo de ser cuidada, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam ao longo desse processo, que não é só um processo pandêmico, mas um processo social, há de se tirar alguma coisa, socialmente falando, de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente sofreu enquanto coletivo na pandemia, se houve algum tipo de evolução na nossa percepção do que é o cuidar, enquanto sociedade, enquanto um coletivo abstrato. Se vocês notam isso, para além daquelas pessoas que estão preocupadas efetivamente em pensar o cuidar, ou que têm uma empatia com o outro, né? É óbvio, se eu olhar para os nossos governantes, eu vou falar que não. Se eu olhar para o outro maluco, então, que tirou a máscara com Covid, porque não conseguia respirar ontem, antes de ontem, quando saiu do hospital todo ferrado, tem que poder sair, né? Quer dizer, não tirou a máscara só porque era maluco, porque não conseguia respirar, mas tem toda uma falta do cuidado, uma falta da. Mas os governos não são a sociedade em si, podem ser uma representação muito grande dela, mas não é toda, né? Então eu queria ouvir de vocês, se vocês entenderam ao longo desse processo do podcast, daquilo que olharam, passaram a olhar a sociedade com outra, talvez com outros olhos, depois de vir tanto sobre cuidado, né? Se a gente evoluiu de alguma forma, ou se a gente continuou, como diz a própria professora Silvânia, a professora Lilian, numa ideia de individualidade, né? De pouca empatia com o cuidado, né? E que isso, na verdade, perdemos uma grande chance, talvez, de aprender uma lição maior ainda do que nós já estamos aprendendo com esse processo pandêmico, né? Então, se vocês quiserem responder, depois eu tenho 3 ou 4 perguntas aqui, eu passo para vocês. Eu começando. Muito mais? Eu vou. Pode ser você. Tá bom. Eu vou agradecer a atenção, o carinho e as perguntas. Acho que para a gente, como a Bruna disse, né, a gente já esqueceu o tanto de trabalho que deu esse podcast, a gente já está com vontade de fazer mais episódios, então precisamos lutar contra isso, mas é um prazer falar dele, de como foi incrível essa experiência. Então, por isso que a gente fica empolgada e talvez fale demais. Mas, bom, então, acho que vocês nos colocaram muito contra a parede, né? Cada uma foi uma escadinha assim até a Dani acabar com isso, né? Que perguntas mais complexas. Eu vou tentar trazer algumas reflexões aqui e sem prometer grandes respostas. Mas começando pela Silvana, primeiro que eu nem tenho palavras para dizer e para agradecer que você tenha gostado do título, isso é um grande elogio, e ainda nos aproximar, né, enfim, do Paulo Freire e tudo mais, enfim, sonhos longínquos, mas muito obrigada. Só para contextualizar um pouco, assim, a partir das minhas referências, né, principalmente a partir da Helena Hirata, a compreensão do que é esse cuidado é justamente, né, a dificuldade de entendê-lo é porque ele é mesmo um termo polissêmico, e esse conceito ele possui diversas dimensões e mais que isso, né, diversos conflitos. Então, ele vai ter significados mais amplos ou mais específicos de acordo com o enfoque que a gente decide dar. Mas, de modo geral, ele descreve mesmo processos, relações, sentimentos entre pessoas que cuidam umas das outras, e não só isso, né? Ele é um campo de ações mais amplo que cobre diversas dimensões da vida social. Então, e essas dimensões podem passar por práticas e atitudes e valores, né, que envolvam afeto, amor, compaixão, mas também provisões do Estado, né, políticas públicas voltadas para segmentos de população que a gente diria hoje como dependentes, né, como crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então, o cuidado tem diversas dimensões, inclusive a dimensão de quem demanda o cuidado, né, de quem precisa dele, a dimensão de quem oferta cuidado, seja de forma remunerada ou não remunerada. Então, são tantas dimensões aí envolvidas, tantas possibilidades, e a gente tentou demonstrar um pouco delas, né? Não é só justamente cuidar de si, não é só
E o debate do autocuidado é fundamental, o debate do cuidado da família também, mas essas esferas vão aumentando, né? E a complexidade disso também. Então, e aí, puxando um pouco para o que a Lilian disse, e também agradeço as considerações, acho que essas dimensões do cuidado mostram esses conflitos, né? Essas relações que muitas vezes elas podem ser violentas, né? Elas são muito complexas. Então, o professor Ângelo Soares, ele fala, né, das muitas dimensões do trabalho de cuidado. Ele estuda especificamente quando ele organizou isso pensando em cuidadoras de idosos, mas isso pode ser compreendido de forma mais ampla. Então, o cuidado tem a dimensão do trabalho, que é esse trabalho árduo, que muitas vezes não é visto, né? É aquele trabalho que a gente percebe quando ele falta, né? Então, quando a casa está bagunçada, você percebe. Quando a pia está com louça de uma semana, você percebe. Agora, quando o trabalho é feito, a gente naturaliza, né? Como se fossem tarefas muito simples, e a gente também naturaliza que essas tarefas sejam executadas por mulheres, né? Isso está na base da nossa estrutura social. A divisão sexual do trabalho, na minha compreensão, é uma das coisas que explicam a opressão de gênero no nosso sistema econômico, né? Inclusive essa expropriação de um trabalho não remunerado feito pelas mulheres, né? O sistema opera muito com base nisso. Afinal de contas, se a gente tivesse que pagar por todo o cuidado não remunerado que é feito dentro das casas, os nossos salários teriam que ser, acho que, umas 10 vezes a mais, né? Então, comprar comida fora todos os dias, comprar alimentos preparados, contratar empresas para a limpeza da casa, né? Tudo é muito mais complexo e muitas vezes são trabalhos que não são enxergados. Tem a dimensão do afeto, tem também a dimensão do trabalho sujo, né? Porque muitas cuidadoras trabalham com o corpo, trabalham com excrementos, trabalham com diversas coisas, né? Então, tem as tensões, trabalham com seres humanos, né? Não é simples você trabalhar todos os dias cuidando, enfim, de uma pessoa que não necessariamente é da sua família. E mesmo uma pessoa da sua família tem tantas tensões, inclusive nessas obrigações aí, que muitas vezes estão relacionadas ao cuidado e às mulheres, né? Que, enfim, dá para a gente falar o tempo todo. Mas justamente, então, essas dimensões nos permitem enxergar como o cuidado não é esse conto de fadas, né? E não é essa obrigação, né? Ele tem todas essas dimensões que precisam ser levadas em consideração e mais, precisam ser valorizadas, né? As enfermeiras não estão lá, claro que elas fazem isso porque elas acreditam no trabalho delas, mas elas precisam ser valorizadas, né? As enfermeiras no Brasil, muita gente bateu palma e ninguém foi entender que essa é uma categoria que luta por 30 horas há muito tempo, que é um trabalho extremamente desgastante, né? O médico chega, brilha e vai embora. A enfermeira está lá no cotidiano, administrando, limpando, né? Todos os profissionais da enfermagem, técnicos, auxiliares, enfim. Então, são essas coisas que a gente buscou jogar um pouquinho mais de luz, considerando que estava tudo tão em voga na pandemia. E aí, eu vou deixar o feminicídio para a Bruna, e aí, para terminar o diálogo e chegando no que a Dani falou, né? O podcast foi a resposta que a gente, naquele momento ali em maio, conseguiu dar para isso que nos afligia tanto, né? Já que o cuidado está sendo tão debatido, a gente vai poder tirar alguma coisa disso? Qual que é o nosso papel, né? Então, assim, o nosso papel enquanto pesquisadoras, conhecendo tanta gente, né? Podendo entrar em contato com essas pesquisadoras maravilhosas que falaram no podcast, como que a gente pode levar esses debates para mais longe? Né? Então, o podcast foi esse exercício. E um exercício também, a Mariana Mazzini brincou desde o primeiro momento, né, que a gente mencionou o podcast, ela falou, pois é, e ainda o podcast é o tipo de coisa que você coloca no celular, dá play e vai fazer suas tarefas domésticas enquanto estuda. Então, não cria empecilhos a você ouvir, porque é possível, mesmo para quem está com jornadas duplas, triplas, com criança em casa e tal, se tem 1 minuto para fazer o almoço, enfim, meia hora para fazer o almoço, dava para ouvir pelo menos um bloco do podcast, até por isso que a gente tentou limitar os tempos, né? Então, a gente estava muito ansiosa por essa resposta e querendo muito que a resposta fosse positiva, né? Porque, de fato, o que aconteceu na pandemia, e vou terminar de falar, estou falando demais, mas é que o cuidado ampliou e extravasou
todas essas tensões sociais. A pandemia ampliou e extravasou todas as tensões sociais em torno do cuidado. Então, a gente estava com elas muito latentes, né? Trabalho doméstico não remunerado. Todas as mulheres em casa surtando com as crianças e os maridos fechando a porta e dando entrevista para a Folha dizendo o quanto era incrível fazer home office, que estava tudo bem e o rendimento daquele juiz famosíssimo estava incrível. Então, assim, todos esses muitos debates das muitas dimensões estavam em voga e a gente tentou dar algum tipo de direcionamento para isso. Claro, restrito, a gente tem esse registro para muito tempo, para trabalhar com ele por um tempo ainda, e fizemos a nossa parte, assim. Se eu sou, não sei se eu ando pessimista ou otimista, eu não sei se eu gostaria de falar isso, eu não acho que a gente tenha conseguido, eu acho que a gente luta contra um sistema uma ideologia, né, uma ideologia que ancora esse sistema econômico, que é muito individualista e que oculta e que o cuidado é a última fronteira, assim, porque quando a gente de fato entender o valor dele para que a sociedade continue, talvez a sociedade não continue do mesmo jeito que ela é. Então, a gente sabe que a gente está batendo, somos água mole em pedra dura, mas que vale a pena o esforço, enfim, pelo menos até o meteoro chegar, né? Bom, complementando o que a Regina disse, eu realmente acho, Daniele, que a gente, né, sociologicamente não dá para falar, né, melhorou, piorou, não tem parâmetro para a gente olhar para isso nesse momento. Mas uma coisa é muito certa, né, essa máquina que faz o mundo girar apareceu. Né? E o que vai se fazer com isso a gente não sabe, mas isso, né? O trabalho das mães, o trabalho das professoras, as mães estão vendo em casa a ginástica que as professoras têm que fazer, né, para a criançada prestar atenção na aula, assim, o trabalho de professoras e professores de diferentes níveis está aparecendo, né, o trabalho que, assim, era, você deixava o filho na escola, buscava e pronto, né, e dava um presente de dia das professoras e tá tudo certo. Esse trabalho, assim, são vários os pais que falam, nossa, eu tô com pena da professora agora, nossa, tem que ganhar bem mesmo. Então, algumas coisas que fazem o mundo girar, sempre vieram à tona e estão mais aparentes, né? O trabalho das domésticas, né? Quando não puderam ir para o trabalho, e aí, e agora? Eu que tenho que fazer? Meu Deus, que exaustivo fazer isso, né? Então, eu acho que não dá para medir, né, no coletivo os efeitos disso. Eu acho que isso vai demorar um tempo para a gente poder avaliar academicamente, né, mas como a Rê colocou, né, alguma coisa saiu do lugar, né, isso é muito, acho que isso tem uma potência muito grande. E com relação ao feminicídio, o que a Ana Flávia nos disse tem a ver com isso que eu acabei de falar. Ana Flávia nos disse que a professora Ana Flávia Oliveira, que trabalha com violência de gênero e tem uma rede mundial que trabalha com isso. Na resposta, quando a gente perguntou para ela, falou, olha, o número de feminicídio aumentou do ano passado para esse, ela falou assim, não dá para associar à pandemia. Agora, né? Esse é um estudo que precisa ser feito comparativamente com diferentes anos, diferentes períodos, o balanço do ano. Então, seria leviano dizer assim, a pandemia aumentou o feminicídio. Claro que você vai encontrar um monte de gente palestrando falando isso, né? Vai encontrar isso nos jornais, mas o que a Ana Flávia disse, eu não posso dizer isso, eu não tenho instrumentos analíticos para falar isso. Uma hipótese de que pode vir a aumentar, porque as pessoas estão dentro de casa e a casa não é um lugar seguro para quem está vivenciando situação de violência, é um fato, né? Mas é uma hipótese que não é possível ainda comprovar. Ela falou, a gente precisa do distanciamento temporal para dar conta dessa análise, né? Mas ela disse uma coisa que é interessante, ela falou, bom, a casa
muitas pessoas, né, principalmente nos bairros periféricos, com casas muito próximas umas das outras e casas, enfim, no mesmo terreno, etc., é muito mais fácil você detectar situações de violência do que, né, nos lugares, nas mansões que a pessoa grita e ninguém escuta. Então, ela comentou um pouco, né, como essa diferença de classe, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que moram nas mansões que ninguém escuta, pode muito mais rapidamente sair de casa, ter o carro, sair, conseguir escapar. Enfim, ela ponderou no segundo episódio, que eu acho muito legal vocês assistirem, você ouvir, principalmente, Suzana, que ela responde muito melhor do que eu a sua dúvida, mas ela ponderou também as diferenças de classe nesses espaços, a violência de gênero nesses espaços das diferenças de classe, pensando um pouco nesse contexto do estar em casa, né? Então, acho que ela traz respostas que enfim, que saem do senso comum, do que a gente estava ouvindo por aí com relação ao feminicídio e ao aumento da violência, que eu achei bastante interessante. E é isso. E eu acho que a Regina já disse, mas a pergunta da Lilian, o episódio, que é o episódio 4, que trata justamente da saúde mental e a carga, né, da saúde mental, que a Regina citou, o professor Ângelo Soares, ele trata muito disso, né, desse trabalho que, por vezes, é visto como um carinho, um afeto, né, como essa pessoa pode estar de cara feia cuidando de um velhinho, né? Como essa pessoa pode estar né, triste cuidando de uma criança, das emoções de fato, daquilo que nos atravessa quando estamos realizando trabalhos que são trabalhos com seres humanos, com pessoas, com a morte, né? Uma das nossas entrevistadas, ela justamente comentou, né, como essas pessoas que lidam com idosos, elas o tempo todo estão lidando com a perda do emprego e pela possibilidade da morte e a perda daquela pessoa de quem elas cuidam. Então, assim, as diferentes cargas emocionais que estão em jogo aí, né? Então, vale a pena ouvir o episódio 4, que eu acho que também te responde de uma maneira mais completa. Obrigada, meninas. Eu vou ler para vocês aqui agora as perguntas do chat, mas antes disso, só avisando o pessoal, os links para a lista de presença e o certificado já estão ali na descrição do vídeo. Quem quiser baixar e quem tem que preencher a lista de presença, já podem acessá-lo, tá? Nós temos aqui, primeiro, vários agradecimentos. Eu estou de lado aqui, porque eu estou lendo numa tela que maior, porque a idade já pede isso, né? E aí tem algumas perguntas. Então, a primeira pergunta é do Felipe Santos. Ele diz o seguinte: cá pensando, e talvez meio que sem saber como colocar bem em palavras a pergunta, mas como lidar com a questão conflitantes do cuidado, como, por exemplo, as redes faveladas e o não uso de máscara, por exemplo, né? E aí depois ele faz uma outra pergunta lá embaixo, eu tenho que talvez para complementar, que diz o seguinte: como ficaria a relação da saúde como produto e o cuidador? A lógica produto e serviço afastaria esse cuidado? Pouco, acho que do que a Bruna já tratou aí no final, né? Depois a gente tem a pergunta da Fernanda Lage, a Dantas. Ela falou: o meu doutorado é sobre direito à saúde, trabalho no INCA faz 24 anos. O cuidar como verbo coletivo está presente na minha vivência há bastante tempo. Penso muito sobre isso e parabenizo a iniciativa. Mas gostaria de fazer uma pergunta, confessando que ainda não assisti os episódios dos podcasts. O que vocês pensam sobre o cuidar institucional? Aquele cuidar que é a obrigação das instituições. Depois nós temos aqui
a Juliana Brasil, agradecendo você, Bruna, porque ela falou que o seu trabalho foi essencial para ela fazer a própria monografia. E aí a Fernanda também completa a pergunta dela, diz que ela quer parabenizar vocês. E depois tem uma última pergunta da Vivian Assis. Ela diz o seguinte: na perspectiva do trabalho, do cuidado e do escalonamento de explorações, gostaria que vocês comentassem a decisão do governo italiano no início da pandemia de pagar um voucher Baby Sister para que contratassem babá, na maioria imigrantes, para cuidarem dos seus filhos enquanto os pais estariam em home office. É isso. Se quiserem mandar mais perguntas, vejam se cabe ainda no nosso tempo, mas vamos mandando. Gina, Bruna, à vontade para responder. Pelas participações, pelas perguntas. Eu não sei exatamente se eu entendi o contexto de todas, qual coisa vocês avisam no chat e a gente complementa. Mas, primeiro, com relação ao não uso de máscaras de modo geral, né, e a complexidade de como a pandemia, eu mencionei isso, né, a pandemia, então, ela ampliou e extravasou diversas contradições sociais. O nosso podcast foi olhar para o cuidado, né, mas a gente tem isso em escalas diversas, né. O não uso de máscara, eu acho que ele se reflete, a gente tem uma complexidade aí nesse debate, porque envolve uma série de coisas, né? Uma delas passa sim pelo individualismo, né? Pela não compreensão de que a gente está interconectado e que o cuidado de um depende do cuidado de outro, a vulnerabilidade é coletiva e não de apenas determinados grupos, né? Isso é uma das coisas que se bateu muito nessa tecla ao longo da pandemia, né? Que não adiantava. Espero que minha gata, ela vai me desconectar. Deixa eu colocar ela para baixo, desculpem. Então, esses debates todos foram extravasados. E os debates de classe também, né? Porque é importante dizer, a gente está falando aqui, enfim, de pessoas fazendo home office, mas que pessoas puderam fazer isso? Né? Então, eu mencionei o caso do menino Miguel e isso se insere, né? Então, muitas mulheres negras de classes baixas, muitos homens negros de classes baixas, pessoas que moram, enfim, nas periferias das cidades, não pararam de trabalhar. E isso é um dado que a Bárbara Castro traz no nosso episódio 5, né, que é justamente isso. O Brasil já vinha, desde 2016, em uma queda, né, assim, um aumento do nível de desalentados, um aumento do desemprego, uma redução da formalidade. Então, assim, as pessoas que puderam parar, mesmo com auxílio emergencial, não foram todas, né? Então, assim, a gente também precisa prestar... tem muitas coisas a se atentar quando a gente discute também a possibilidade, porque por isso que hoje em dia eu tenho, né, a gente está tentando elaborar, eu e a Bruna estamos pensando numa publicação que derive dessas reflexões, eu estou com um projeto de pesquisa na UniESC que debata mesmo o direito ao cuidado, porque essas pessoas não têm direito a se cuidar nem a cuidar das suas famílias, né? Elas precisaram sair. E aí, para essas pessoas que estão desde março, desde o pico da pandemia, e abril, maio, junho, tá todo mundo na rua tendo que se virar, então também tem esses momentos de estafa, né, que a gente precisa considerar. Então, tem um individualismo claro, tem essa ideologia neoliberal do se vira, vamos lá, só uma gripezinha, tem diversos... né, tem muita coisa sendo veiculada que é muito contraditória, a gente forma bolha, a rede social é uma bolha, então tudo isso precisa ser considerado. Né? E aí, em termos do debate entre saúde como produto, como fica a questão do cuidado, eu acho que o debate da mercadorização, né, da comodificação do cuidado, ela está muito presente, e também, né, como todas as coisas, ela é muito contraditória. Então, por um lado, a gente conseguir colocar a socialização do cuidado é fundamental. Então, que existam creches públicas, né, que existam creches privadas, que as mulheres consigam, enfim, não só compartilhar as tarefas domésticas dentro de casa, mas que também o cuidado seja assumido pelo Estado e, de certo modo, por que não pelo mercado, né? Por um lado, a gente tem esse lado positivo, mas, por outro lado, a gente tem tem as perversidades do sistema, né? Inclusive o fato
o desmonte do SUS, nos mostra essa visão da saúde como produto. A Elda Bussinger, né, quando ela falou sobre as profissionais da enfermagem, ela falou muito sobre esse viés do SUS, que originalmente tinha muito essa característica, essa preocupação com o cuidado coletivo, e como a gente foi acabando com o nosso sistema e entendendo ele como produto, rifando ele para as OS, enfim, vários escândalos que a gente tem visto recentemente. Né? Então, são debates super complexos, mas que são fundamentais de serem feitos. Né? Não daria para a gente fazer aqui nesse curto espaço de tempo, mas também convido, aprendendo com a Bruna, né? Convido a ouvir especialmente o debate, essas reflexões da professora Elda Bussinger, que é da FTV, que foram muito interessantes, e pensar, né, nessas mãos, nessa mão dupla. Aí, para a Fernanda, sobre o cuidado institucional, acho que eu entendi que você está falando das instituições de longa permanência de pessoas idosas, talvez. Se for de fato isso, esse cuidado nas instituições, a obrigação ela decorre do trabalho remunerado. Né? Então, tem diversos modos, e aí a perspectiva do Ângelo, como a Bruna mencionou, né, do professor Ângelo Soares, dessas diversas dimensões e da necessidade de olhar para elas, né, de atender as cuidadoras e os cuidadores com valorização desse trabalho, a compreensão de que não dá para para tornar o trabalho uma linha fordista. Então, você não, né, o Ângelo Soares nos contou que no Canadá eles tentaram implementar para alguns cuidadores de idosos tempo de banho. Né? Então, não, um banho bem dado é de X minutos. Isso é impossível, né? Porque cada pessoa idosa tem a sua necessidade. Então, não dá para a gente criar esses parâmetros tão conhecidos, né, no mercado de trabalho comumente. Assim, essas metas são impossíveis nessas relações humanas. Então, é importante considerar essas coisas, inclusive a atenção à saúde mental dessas trabalhadoras e trabalhadores, e a saúde física, né? As instituições de longa permanência para idosos, por exemplo, nos Estados Unidos, concentraram mais de 50% dos casos no começo da pandemia. Então, tudo isso precisa ser pensado, e de fato pensado como política pública, né? Como pensado coletivamente. A gente precisa se preocupar com o cuidado de fora. Toda a sociedade precisa olhar para isso, né? Não é só quem tem um pai ou uma mãe idosa em casa, quem cuida de criança. Isso precisa ser compreendido como uma responsabilidade de toda a sociedade, de fato coletiva. E aí a pergunta da Vivian também agradeço com relação ao governo italiano. Super contraditória, e vou convidar para ouvir as reflexões da professora Mariana Mazzini Marcondes no nosso episódio sobre cuidado infantil, porque eu acho que ela fala muito bem, e eu nunca conseguiria colocar em palavras o que a Mariana nos disse, mas sobre o quão perverso pode ser o fato de que algumas pessoas em algumas regiões, e o cuidado uma lente que permite enxergar isso de forma muito clara, né? A gente tem um debate no Instituto do Cuidado que fala sobre as cadeias globais de cuidado. Então, como a exploração norte-sul, como a exploração regional, a exploração de classe se reflete muito em quem exerce trabalho remunerado e como. Né? E eu acho que essa decisão do voucher está nessa mesma linha. Né? Então, quer dizer que essas mulheres, essas migrantes podem fazer um serviço e se expor a contaminarem a si e as suas famílias. Né? Acho que entra de novo quem tem direito de ser cuidado, quem precisa cuidar, né? Quem precisa estar na rua, quem pode ficar em casa. Eu acho que todas essas contradições de gênero, de raça, de classe, de etnia, de origem, né, de origem, enfim, fazem muito sentido, de religião, né, fazem muito sentido quando a gente pensa em termos de cuidado também. Estou super satisfeita com as respostas da Regina. Eu acho que tem só um ponto que eu queria tocar rapidamente com essa questão das babysitter, né, do voucher, que é justamente essas vidas que são mais precárias que as outras, né? Uma coisa que ficou muito evidente, né, que já está muito evidente no processo que a gente viveu aqui da pandemia, é
que morreu muito mais gente da periferia do que dos centros, dos bairros ricos. Isso é um dado, né, que a gente já tem muito evidente, muito mais pessoas nos hospitais públicos do que nos hospitais privados. Então, esses dados mostram, né, o abismo social que há e as diferentes maneiras de se desfrutar de direitos nesses lugares onde nos encontramos. Então, eu acho que, sei lá, lembrei muito dessa expressão da Judith Butler, né, das vidas que são precárias, das vidas que, enfim, que na balança ali tem um peso maior ou menor. Então, acho que tem muito a ver com isso. Aqui em São Paulo, a gente viu, o metrô não parou, o trem não parou, o ônibus não parou, e sempre lotados, das mesmas pessoas que vêm da periferia, que viajam 3 horas para chegar na cidade, né? Porque, enfim, não se pensou outras alternativas para que essas pessoas, né, os trabalhadores da rua, né, da prefeitura estavam lá cavando os buracos, aproveitaram para reformar a cidade, já que tinha pouco trânsito. Enfim, essas contradições, e sempre quem está na berlinda dessas contradições do capitalismo, né? Então, acho que, enfim, é mais um... Eu não tinha lido sobre isso, obrigada por me informar. E eu acho que... Eu não me lembro o nome de quem me agradeceu pelo meu trabalho, que ajudou na monografia, mas eu fico muito feliz que está aí caminhando Brasil afora. A gente trabalha para isso, para jogar no vento e dialogar com pessoas que têm interesses semelhantes. Então, fico muito contente e agradeço novamente as perguntas também. Meninas, a gente tem só mais uma pergunta que eu acho que é importante e bacana, e aí depois a gente encerra. Foi a Juliana Brasil, Bruna, que te falou do trabalho. Então eu vou ler aqui a pergunta da Rosângela Piovisani. Na questão violência doméstica. No campo, floresta e águas, nem sequer existem pesquisas, mas percebemos, enquanto MMC, o aumento. Não vejo o link desta presença. Por favor, postem novamente. Acho que não sei se a pergunta dela estava aqui. Rosângela, quer elaborar melhor a pergunta? Ela é uma das personagens do filme da Silvana, né, Silvana? Quer fazer algum comentário também? Bom, a Rosângela é representante do movimento de mulheres camponesas. Sim, imaginei que... Pois é, algumas das nossas brechas e das escolhas de recorte que a gente teve que fazer, né? Muitas coisas que a gente queria tratar ficaram de fora desta primeira temporada, enfim, ou desses 10 episódios iniciais do Cuidar Verbo Coletivo, dentre eles o debate das trabalhadoras rurais, das trabalhadoras do campo e das florestas, porque também tem questões muito peculiares e muito importantes de serem debatidas, né? E outro enfoque que também é muito caro à ética do cuidado é o meio ambiente, né? Enfim, a natureza no geral. E, inclusive, se a gente for pensar em termos de como, nessa perspectiva da ética do cuidado, né, a perspectiva de gênero está muito em voga, o debate sobre a opressão das mulheres está muito no centro desse debate, e de como o sistema capitalista se apropria desse trabalho não remunerado, mas também de como o sistema capitalista, como diz a Nancy Fraser, né, se apropria dos recursos naturais como se mercadorias gratuitas fossem, né? Então, todo esse debate também sobre o cuidado ambiental é central e perpassa as preocupações da ética do cuidado, né? Que de fato propõe uma coisa para além do individualismo tão comum e muito mais interconectado. Isso é um debate que, inclusive, a Flávia Biroli faz genialmente aqui no Brasil, né? A partir de referências muitas, mas sobre essa necessidade da compreensão das vulnerabilidades, como essa compreensão da interdependência a partir da vulnerabilidade permite que a gente repense, inclusive, as categorias de cidadania, né, categorias de justiça, e que passem por debates de opressão de gênero, opressão de raça, o modo como a gente lida com os nossos recursos naturais, para tentar reestruturar
enfim, né, para pensar em soluções a partir do cuidado de fato, né? Afinal de contas, a gente também depende um do outro e depende do planeta. Então, mas é isso, assumimos também como falha em termos de limitação de tempo, a gente não ter conseguido falar com todo mundo e abordar todos os temas que a gente queria, por isso que a gente quer dar um tempo e quem sabe fazer uma temporada nova, sei lá, ano que vem. Então, acho que é isso. A gente acabou aqui as nossas perguntas e o nosso tempo também. Hoje nós estamos quase 1h40 aqui com o episódio de hoje do Confrontarte, muito bom. Então eu começaria hoje com os agradecimentos e a despedida. Agradeço muito a Regina e a Bruna por estarem aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada por tudo que vocês nos trouxeram de conhecimento. Aprendi muito e ajudou a refletir sobre muita coisa. Eu lembro, ouvindo vocês falarem, eu lembro até hoje a minha raiva quando eu percebi que a primeira pessoa, e a Riva depois pode um dia te contar, quando a primeira pessoa que morreu foi uma pessoa que era uma empregada doméstica. Eu lembro, eu falei assim, esse país não vale absolutamente nada. Não é possível, né, que a gente já começou nesse nível, né? E aí, vendo vocês falarem sobre tudo isso, é um alento saber que a gente vai continuar se preocupando, porque é isso que a gente faz, continuar se preocupando, continuar pesquisando, continuar alertando e tentando mudar a sociedade. Então, isso que vocês nos trouxeram aqui hoje. Muito obrigada, querida Lilian, querida Silvana, obrigada de novo por estar com vocês aqui. As minhas quartas não são nada sem vocês. Depois vocês, por favor, falem como será os próximos episódios, e aí, se quiserem, a gente passa para uma despedida final da Regina e da Bruna. Tá ótimo. Então, deixa eu falar aqui com o resto de voz que ainda me sobra, do próximo Confrontarte. Nós vamos ter o nosso próximo encontro dia 21 de outubro, daqui a 2 semanas, também é quarta-feira, às 5 da tarde. E nós vamos ter a presença da doutora Ivone Ferreira Caetano. Foi a primeira juíza negra do estado do Rio de Janeiro, primeira desembargadora negra do estado do Rio de Janeiro e segunda desembargadora preta, como melhor ela se chama, né, como preta, do estado do Rio do Nacional. Então, nós vamos ter ela falando sobre Rosa Negra, uma história de superação. É um trabalho de biografia dela, mas que também vai trazer muita história de uma família numerosa, uma família de pretas e pretos, e como eles se superaram, como chegaram mais à frente, para quem é da área do direito conhecer que essa trajetória traz de vida e que há possibilidade de novos horizontes pela educação, pelo empenho, e também não só pelo mérito, mas por políticas públicas que sejam condizentes com a realidade nacional, é muito importante. Então, nós vamos receber a doutora Ivone Ferreira Caetano, com muito gosto, no nosso próximo Confrontarte. E agradeço mais uma vez a Bruna e a Regina por essa brilhante atividade de vocês, foi ótimo ouvi-las, foi muito descontraído, foi muito gostoso ver que o cuidado faz parte desse coletivo, né, que nós fazemos parte. Silvana, abri seu microfone já. Bom, eu só gostaria de agradecer mais uma vez as palavras da Bruna e da Regina, e ter dividido, ter compartilhado com a gente essa bagagem tão incrível, e agradecer as pessoas que estão com a gente, todo o encontro do Confrontarte também, muitíssimo obrigada. E para vocês, Bruna e Regina, olha, muita força para a luta e continue fazendo podcast, que eu estou, assim, ansiosa para ouvir os que já estão prontos e ansiosa para ouvir os novos, tá? Muitíssimo obrigada novamente e boa noite para vocês. Regina, Bruna, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Estão satisfeitas? Querem dar um oi, um tchau? Quero só agradecer o convite, a alegria de conhecê-las. Silvana, um prazer. Fiquei curiosa para ver o vídeo agora. Muito prazer, Lilian e Dani também. E fiquei muito interessada em divulgar esse trabalho de vocês, principalmente o próximo evento que
que vai acontecer com a doutora Ivone, fiquei muito interessada em divulgar para os meus alunos e alunas da graduação. Então, se vocês puderem compartilhar com a Regina o link, depois ela manda meu contato para vocês também, para a gente ficar próximas e para a gente poder trocar, então, esses convites, porque eu acho que para os alunos é muito maravilhoso poder participar de um evento como esse que vocês proporcionam. Então, obrigada, agradeço novamente a todas pelo convite, a Regina também pelas aventuras, e boa noite para todo mundo. Vou também em breve agradecer, foi um grande prazer. Obrigada, Dani, obrigada, William, obrigada, Silvana. É um grande prazer estar aqui, para a gente foi uma delícia. E, claro, eu não posso deixar de recomendar, a gente falou tanto dele, mas dizer que o Cuidar, Verbo Coletivo, nosso podcast, está em todos os agregadores de podcast, em especial no Spotify, no Apple Podcasts e no Deezer. Depois a Dani vai colocar na descrição do vídeo o link para quem tiver interessado. É só me mandar no WhatsApp, já coloca agora. Me manda no WhatsApp. Eu já coloquei o Instagram no chat. Tô brincando de blogueiro, fica tranquilo. Mas é isso, eu convido todo mundo, espero que faça sentido o podcast para vocês, como faz para a gente. Agradeço, como sempre, a parceria da Bruna também. E é isso, obrigada por essa tarde, noite de quarta-feira tão maravilhosa, e obrigada pelo Confrontarte. São episódios e propostas de reflexão muito, muito, muito importantes para a gente. Tá bom, a gente que agradece. Pessoal, até daqui 15 dias. Beijo, minhas amigas, fiquem bem. Vamos encerrando por aqui. Beijão.